Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e principais tocadores de podcast do país. Se ligue, participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Mariana Niederauer e aqui com a gente o deputado Fábio Félix, ele que é do PSOL e é o deputado reeleito mais votado da história da Câmara Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Mariana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece e vamos começar falando do assunto do momento, né? Posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Como que foi esse momento, o que representou, né, para a esquerda, enfim, para as pessoas que estavam ansiosas aí por essa mudança de governo? Olha, acho que foi um momento muito marcante, é uma virada de página nesse país. A gente atravessou 4 anos difíceis pela pandemia e por um governo de extrema-direita que deixou muito a desejar em várias pautas. Na verdade, deixar a desejar é um eufemismo, né? A gente cometeu crimes aí na condução de muitas políticas públicas, talvez a principal delas seja a saúde, do ponto de vista da gestão da pandemia, mas tem escândalos como os decretos de 100 anos de sigilo em documentos importantes, o desmonte da lei de acesso à informação. Então essa virada de página é um respiro, é oxigênio para a política brasileira, para a democracia brasileira. Ainda mais porque nos últimos dias e nos últimos meses, mesmo após a eleição, a gente viveu momentos tensos de tentativa de orquestração de golpe nesse país. Então a posse ela foi simbólica, ela foi o selo de que a democracia do Brasil está viva, e o Lula disse ontem em um dos discursos dele, acho que no Congresso Nacional, de que a democracia é para sempre. Eu acho que isso é fundamental, a democracia precisa ser o nosso ponto de partida, e a democracia ela foi conquistada nesse país. Então foi um momento marcante, eu acho que o presidente da República que sai minúsculo, inclusive pela porta dos fundos do Palácio da Alvorada, viajando com dinheiro público na véspera da posse do novo presidente para Orlando, para os Estados Unidos, fugido do país, e o presidente que entra nas mãos do povo, com a entrega da faixa por indígenas, mulher negra, pessoas com deficiência, LGBTs, a juventude. Então acho que isso é muito bonito. Sim, foi um momento de tensão grande nesses últimos meses também, e justamente o fato do presidente, né, do ex-presidente não ter passado a faixa foi quase inédito, né? A gente teve ali um outro momento já, mas o que representou, né, para toda a comunidade LGBT, para vocês que têm essa pauta de direitos humanos, que deveria ser, né, global, mas que a gente sabe que foi também deixada de lado nos últimos 4 anos. O que representou isso, essa subida à rampa, da forma como foi tão emblemática, né? Aquele momento foi emocionante para você que estava acompanhando lá de perto? Ah, com certeza. O ex-presidente da República não combinava com a posse de 1º de janeiro de 2023. Inclusive, foi uma boa escolha ele ter ido embora antes, porque eu acho que a posse ficou muito mais bonita, ficou muito mais leve, e eu acho que a escolha de representantes de movimentos sociais, da sociedade civil ali, representando diferentes segmentos da sociedade, foi fundamental naquela posse, porque eu acho que deu voz e mostrou que é um governo que vai precisar da participação da sociedade. A gente sabe que governo muitas vezes tende a uma certa estabilização, mesmo na gerência, no gerenciamento cotidiano das políticas públicas. Então, a participação ativa da sociedade civil, dos movimentos sociais, a pressão cotidiana das ruas é fundamental para que um governo funcione e para que ele tenha apoio e sustentação em momentos decisivos para tomar decisões importantes também que enfrentem a desigualdade social. Eu acho que um tópico que foi muito dito nos discursos do presidente Lula ontem foi o enfrentamento à desigualdade social e tirar novamente o Brasil do mapa da fome. A gente sabe que apesar do auxílio emergencial criado por Bolsonaro na pandemia, depois de muita pressão do Congresso Nacional e da sociedade, não foi por iniciativa própria, a gente sabe que houve um desmonte do nosso Sistema Único de Assistência Social, que é uma política pública consolidada a partir da Constituição de 88. E o enfrentamento à desigualdade social não se dá de forma aleatória, como o ex-presidente
e seu corpo de ministros tentou fazer. Mas se dá com muito planejamento, organização, gente que entende da área. Então é momento de reestruturar o Ministério do Desenvolvimento Social nesse país e reorganizar a política de assistência social, porque o nosso povo ainda passa fome, precisa de acesso a emprego, o enfrentamento à desigualdade social passa por direito à habitação, à moradia, passa por direito à educação, por direito à infraestrutura, e esse país está abandonado no que diz respeito a esse enfrentamento à desigualdade social como um problema social complexo. Eu acho que o governo precisa dar muita prioridade a esse tema. Nesse sentido, a escolha de Fernando Haddad, por exemplo, para o Ministério da Economia, você avalia que é uma boa escolha? Foi uma boa indicação? Eu acho que, em termos gerais, o Ministério traz alguns elementos interessantes. Eu acho que mais representatividade, eu acho que isso é fundamental. É natural a escolha do nome como Haddad, por ser alguém de dentro do PT, com muita proximidade com Lula, que fez uma campanha importante para o presidente em São Paulo. Então, acho que o nome dele também é um nome técnico, que tem conhecimento na área econômica, que tem trânsito nos círculos políticos. Então, acho que é natural essa escolha, e acho que tem bons recados nos ministérios, como, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, a nomeação da Sônia Guajajara, o Ministério da Cultura, Margarete Menezes. Inclusive foi a primeira empossada, né? Foi simbólico também, porque quebrou um protocolo. Porque, historicamente, os povos indígenas estão silenciados da institucionalidade. Então, agora você tem a Sônia Guajajara comandando o ministério e a Joênia Wapichana como presidente da FUNAI. Da FUNAI, que também, incrivelmente, é um fato histórico também. Um fato histórico. Imagina agora, assim, a gente sempre fala em várias lutas sociais, como movimento, que a gente quer falar por nós. E agora você vai ter os povos indígenas comandando as políticas públicas indigenistas do país. Eu acho que isso é um passo importante. Agora, obviamente que eu não me iludo com criação de ministério, porque ministério muitas vezes pode virar algo protocolar se você não tem estrutura, se você não tem orçamento. Então, cabe a nós fazer a pressão política para que os ministérios possam funcionar, para que as demandas dos povos indígenas brasileiros elas possam ser atendidas, para que a demarcação de terras de fato ocorra e seja respeitada, para que não seja autorizado ou legalizado o garimpo em terras demarcadas, como tentou o ex-presidente, ou a invasão, o estímulo à invasão de terras demarcadas à população indígena. O respeito aos povos originários desse país é fundamental, e eu espero que o Ministério possa vocalizar. As intenções da nossa futura ministra, Sônia Guajajara, quem eu conheço, tenho o maior respeito e admiração, eu não tenho dúvida, mas eu acho que muitas vezes falta estrutura se não é prioridade. Eu espero muito que seja prioridade do governo. Sim. E você falou, né, Fábio, de fazer a pressão, de levar as pautas importantes, né, para o governo federal. E a gente viu nos discursos do Lula ontem que faltou uma parte importante, né, que é a menção à igualdade de gênero, que ele vinha comentando em outras falas. Como que vocês pretendem fazer essa locução, esse diálogo com o governo federal para que essa pauta realmente seja incluída, respeitada e levada à frente com tudo isso, né, com estrutura, com intencionalidade? Eu vejo que o discurso foi muito marcante em 3 pontos. No enfrentamento à desigualdade social, então acho que isso é fundamental. No enfrentamento a outras desigualdades históricas, como de gênero e a questão racial. Então ele tocou nesses 2 pontos, nos 2 discursos, isso é importante. E o último ponto foi que ele chamou a responsabilidade de justiça de transição. Que quem cometeu crime, mesmo sem revanchismo, quem cometeu crime nos últimos 4 anos, né, ilegalidades na condução do Estado, do Executivo, deve responder. Eu acho que isso é fundamental para que a memória e a justiça sendo feita, esses crimes não sejam repetidos. E a história nos ensina que isso é algo importante. Agora, eu senti falta, foi uma falta sentida em todos os discursos, a menção à comunidade LGBTQIA+. Porque é uma comunidade que deu muito respaldo à eleição do Lula, então é uma comunidade que está muito animada com esse processo de transição no país. É um segmento que precisa de políticas públicas, avanço na legislação, e é um segmento que precisa de proteção social e proteção ao direito à vida. Nós ainda estamos em um dos países que mais mata LGBTs do mundo. Então, a proteção à vida desse segmento é fundamental. E a gente tem visto que, do ponto de vista da democracia, é preciso falar sobre o tema. Eu acho que dar visibilidade é fundamental. Nós já temos uma maioria social que defende os nossos direitos. A gente tem conquistas importantes no Brasil. Agora os Estados Unidos, pela mão do próprio presidente Biden, aprovou o casamento igualitário no Congresso, com apoio de parte dos republicanos. Isso mostra que tem se furado bolhas.
no sentido de garantia da cidadania da população LGBT. Então a gente quer ver isso também na boca do presidente Lula, a defesa dos direitos LGBTs. A criação da Secretaria LGBT é um avanço, mas a gente quer ver também isso como prioridade na gestão governamental. Sim, agora só para encerrar nosso primeiro bloco, quando estava se falando, né, durante o discurso de criminalização, o público, né, que estava na Praça dos Três Poderes, pediu sem anistia. Isso vai ser uma das pautas, uma das questões discutidas aí no governo também, de anistia para quem cometeu esses crimes durante o governo Bolsonaro. Você está sabendo de alguma articulação nesse sentido? Com certeza, sim. A gente tem defendido que o PSOL tenha como prioridade a luta pela punição e justiça de transição no próximo período. Inclusive já começou, né? O partido já começou esse processo. Exatamente. Hoje nós pedimos a prisão preventiva de Bolsonaro. E a gente acha que é importante que haja justiça de transição. A gente tem muita gente que cometeu crimes graves nesse último período e que não respondeu. A nossa história recente mostra que quando não há justiça de transição, como no caso aqui da mudança da ditadura civil-militar brasileira para a democracia, você tem esquecimento, você tem fragilidades na construção democrática. Então, a memória ela é fundamental para a transformação de um país, e a memória é pedagógica. Não se trata de revanchismo, mas se trata de justiça para que esses crimes não sejam mais cometidos. Por exemplo, na condução de uma pandemia. A gente é o país que proporcionalmente mais matou no mundo. Isso é um absurdo, isso tem a ver com a ausência completa do Estado e com a tentativa de destruir o nosso Sistema Único de Saúde. Por isso que é importante justiça de transição. Sim. Bom, Fábio, e a gente falou um pouquinho, né, de direitos humanos, você falou do Ministério, e a gente tem o Silvio Almeida à frente, né, do Ministério, e a Simi Larra à frente da Secretaria, uma Secretaria Nacional para direitos de LGBTQIA+, né? Isso é simbólico também, né? Que já tem esse sinal logo nos primeiros dias, né, de governo. Não, é importantíssimo. Então, assim, a gente dá um salto, saindo de uma diretoria, de uma coordenação para uma secretaria, mesmo que não é algo automático. Como já disse em outros temas, a criação de secretaria ou de ministério não quer dizer que um tema é necessariamente priorizado. Então, eu digo isso porque o meu papel como parlamentar, como ativista do movimento social dessa cidade é cobrar também, é ajudar a realizar. E a gente já viu que em outros momentos da história a nossa pauta já foi rifada. Então a gente não quer ver essa história se repetir. Então a gente vai batalhar muito para que essa secretaria funcione, a gente vai batalhar para que as LGBTs tenham voz. Também é importante que o segmento, a comunidade LGBTQIA+ brasileira, ela possa se organizar, se posicionar, né, para que a gente tenha os nossos direitos preservados nesse país. Temos avanços importantes. Nós vamos ter agora, por exemplo, Erika Hilton, a deputada federal trans, lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Como ela diz, era o slogan de campanha dela, a travesti no Congresso Nacional. Isso é simbólico, uma trans negra de São Paulo, muito bem votada, representando o segmento LGBT que ia mais no Congresso Nacional. Temos a nossa representação aqui. E num Congresso super conservador, né, que foi eleito. Exatamente, num Congresso super conservador. Então a importância das novas representatividades e a nossa auto-organização também. Na rua, né? Pensar e lutar pelos nossos direitos, apontar, demandar cotidianamente políticas públicas. Não tem mudança cultural nessa área, nessa temática, se não tem discussão na escola, na política da educação. Não se trata de querer convencer ou incidir na sexualidade, orientação sexual ou identidade de gênero de ninguém. Se trata, dentro do campo da educação, de defender uma educação que seja para a diversidade, para o respeito, para a tolerância. Isso que é fundamental e a gente quer fazer. Tá certo. Muito obrigada, Fábio. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Em 1 minuto, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Fábio Félix. Não sai daí que a gente volta já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Fábio Félix. Fábio, a gente falou bastante da posse do presidente Lula ontem, e tem o outro lado, né? Do outro lado ali da esplanada, ali próximo ao QG do Exército, em frente ao QG do Exército, tinha os acampamentos, né? De pessoas, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro,
que foram contra, né, o resultado, protestaram contra o resultado das urnas, ficaram muito tempo mobilizadas ali. Enfim, houve vários episódios. A gente teve na noite, né, na véspera de Natal, a questão da ameaça de bomba, que foi real e que foi contida, né, por toda a mobilização da segurança pública do DF e já do então ministro indicado Flávio Dino, que agora está empossado. Como que vocês acompanharam, né, dentro do partido, você como deputado distrital acompanhou essa questão e a responsabilização, né, por esses atos? A gente acompanhou desde o início esse processo, porque esse é um processo, né? Primeiro, do ponto de vista político, o ex-presidente e o seu grupo político tentaram criar uma narrativa farsesca de que as urnas eletrônicas elas não computam os votos de forma correta. Apesar de terem sido eleitos vários senadores, Exatamente. deputados, enfim, governadores de partidos, né, que se alinham O PL, por exemplo, é a maior exatamente. bancada na Câmara Federal. O DF tem várias pessoas desse campo político diplomadas pela urna eletrônica, pela Justiça Eleitoral brasileira. Então, tentaram fazer esse discurso e criar uma narrativa, incendiaram a população, para mim, uma narrativa criminosa, incendiaram um segmento da população com um discurso golpista, essa base social com um discurso golpista. Pós-eleição, esse grupo começa a se organizar e fazer manifestações em frente ao quartel-general das Forças Armadas em diferentes lugares do país. O que é grave, porque uma coisa é uma manifestação legítima dentro daquilo que está colocado na Constituição brasileira, o direito à manifestação. Outra coisa é uma manifestação que pede uma intervenção, um golpe de Estado, uma intervenção das Forças Armadas, que não cabe, não é papel das Forças Armadas uma intervenção numa eleição legítima, com computação legítima de votos. Quem cometeu excessos na eleição foi o ex-presidente, com o uso do poder econômico e da máquina pública, até da Polícia Rodoviária Federal. E mesmo assim foi derrotado nas urnas pelo voto popular. Então, isso é algo que precisa ser dito, né? Isso foi incendiado pelas lideranças do movimento de extrema-direita e até pelo ex-presidente da República. E isso é muito grave. E essas manifestações foram escalando em nível de violência e de radicalização. Nós tivemos o dia 12 de dezembro, que foi um dia de terror em Brasília, com queima de ônibus, com queima de carro, com estouros, com ameaças civis, assim, algo gravíssimo. E ninguém preso, uma atuação passiva, leniente das forças de A própria segurança. delegacia depredada, né, ali Duas da área central. delegacias da Polícia Federal, né, uma unidade da Sim. Polícia Federal e a 5ª DP, a 5ª Delegacia de Polícia. Né, tem manifestação pacífica que eu já fui, já participei e já vi 50, 100 pessoas detidas por desacato à autoridade, desobediência. Tinha gente queimando ônibus, podia ser preso por tentativa de homicídio e não estava preso. Então aquilo foi gravíssimo. A gente pediu uma explicação, a gente foi muito duro com a Secretaria de Segurança, com o governo do Distrito Federal, pedindo explicações sobre aquilo. E acho que aquela pressão foi necessária naquele momento. Depois, outras manifestações, ameaça de bomba, algo grave foi escalando, porque o ex-presidente da República, Bolsonaro, era silente, conivente, e aquilo acabava estimulando ações violentas. A gente lutou para que aquilo também fosse retirado, a gente oficiou o comando do Planalto, o general comandante do Planalto, a gente oficiou a Secretaria de Segurança Pública, todo mundo jogava a bola um para o outro e não resolvia o problema do QG do Exército, aquilo se tornou, não era uma manifestação, nem uma manifestação pacífica, era uma incubadora, como disse o atual ministro Flávio Dino, uma incubadora de terroristas, porque várias ações terroristas foram formuladas, elaboradas a partir daquela manifestação. Agora eu acho que virou a página. Espero que essa manifestação acabe e é intolerável que no Estado democrático de direito aquele nível de violência seja utilizado ainda mais como uma pauta que é o fim do Estado. Né, que é o fim do Estado democrático e o não reconhecimento das urnas, o impedimento daqueles eleitos pelo voto popular tomarem posse. Então é um absurdo completo uma manifestação como essa, e é um absurdo e um selo de responsabilidade que um ex-governante do país colabore, porque para mim ele é conivente, ele é parte, é cúmplice daquilo que aconteceu e das violências que aconteceram. Sim, agora a gente tem o ex-ministro da Segurança Pública voltando ao cargo de secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Vocês consideram que isso também não foi a melhor escolha por parte do governador Ibanez Rocha? Qual a avaliação? Sem dúvida, eu sempre disse isso muito claramente. Não se trata de uma questão pessoal, é uma questão política. O ministro Anderson Torres ele fez uma opção política de virar braço direito do ex-presidente Bolsonaro,
de conduzir, por exemplo, processos muito graves de criminalização de jornalistas dentro do Ministério da Justiça, abrir inquérito contra pesquisas eleitorais. Foi por ordem de ofício do ministro Anderson que se abriu inquéritos contra a Datafolha, IPEC, outros institutos de pesquisa nesse país. Durante as eleições, o uso da máquina pública, o uso da Polícia Rodoviária Federal, que fez centenas de operações no dia da eleição nas regiões onde o presidente Lula tinha mais voto. Então, assim, ele fez uma opção política de se silenciar em vários momentos quando atos terroristas aconteceram na cidade, ou de se posicionar de forma muito calma, passiva. Essa foi uma opção política. Como é que esse ex-ministro da Justiça agora vai ser secretário de Segurança Pública do quintal do presidente Lula, da sede nacional desse país, que é Brasília, que a gente sabe que há conflitos, que há manifestações, movimentações. Então, acho que é um gesto muito ruim e equivocado do governador Ibanez Rocha quando traz, ele, ao mesmo tempo que fez um discurso de conciliação com Lula na sua posse, ele traz o ex-ministro Anderson Torres para voltar à Secretaria de Segurança Pública. Acho muito ruim, é um gesto, do meu ponto de vista, até de rompimento de relações com o governo federal em certa medida. Apesar dele ter, né, citado no discurso ontem de posse, o governador, que um tom mais de pacificação, de diálogo, a ver, né? E vamos falar um pouquinho então de Câmara Legislativa do DF. A sua diplomação foi um momento muito emblemático, bonito até, né, de mobilização. As pessoas gritaram ali, fizeram hinos, aplaudiram. Você também foi vaiado por um outro pedaço, né, que mais à direita, enfim, estava bem dividido ali o momento. Tinha diplomação da Bia Kicis, desculpa, da Damares, Bia né, Kicis da Bia Kicis, exato. Então, como que foi esse momento, né? O seu discurso foi muito forte, já em tom crítico, do que você vai trazer para o seu mandato, né? Não, primeiro eu fiquei muito feliz com os aplausos, eu fiquei muito feliz, a gente tinha um grupo muito forte ali cantando uma série de palavras de ordem antifascistas. Acho que nesse momento a gente está comprometido com a luta antifascista no Brasil. E foi fundamental essa mobilização nesse dia. Fiquei muito feliz com os aplausos, mas mais honrado e orgulhoso ainda com as vaias. Né? Porque aqueles que me vaiaram, se me aplaudissem, eu estaria falando alguma coisa errada. Né? Então pude dar recados fortes ali de defesa da democracia, de posicionamento contra a anistia, de defesa das políticas públicas, de defesa da representatividade da população LGBTQIA+. Eu não acho que seja qualquer coisa eu ter sido o deputado distrital mais votado da história do DF, ainda mais sendo LGBT, sendo defensor de direitos humanos. Então, foi um momento histórico. Eu levo a bandeira porque eu acho que é importante a visibilidade para a temática LGBTQIA+. É uma temática que precisa, como eu já disse aqui hoje, a gente precisa falar sobre isso e a visibilidade ajuda a criar um diálogo na sociedade sobre o tema. Então, eu fiquei muito feliz com a diplomação. Acho que foi um momento histórico também, marcante. A gente tem politizado a diplomação na nossa cidade. E aí, ontem, dia 1º de janeiro, concorrendo aí com a posse presidencial, a gente tomou posse mais cedinho, também os novos 24 deputados distritais. Estou animado, começando uma nova legislatura, continuando muito comprometido com a pauta de direitos humanos e de enfrentamento à desigualdade social. E vai continuar à frente da Comissão de Direitos Humanos e provavelmente agora fazendo uma dobradinha com o Max Maciel, também do seu partido, né? Na Secretaria na Comissão de Mobilidade, né? Para falar um pouco de transporte, que vai ser uma pauta importante, né? Não, exatamente. A gente, primeiro, direitos humanos, eu considero que a gente tirou da clandestinidade nos últimos 4 anos. A comissão tinha ali uma média de 40, 60, 80 denúncias por ano e agora tem 1.000 denúncias por ano. Então, a comissão ativa, com participação da sociedade, conectada aí com as violações da cidade, infelizmente, mas para trabalhar para que as coisas melhorem. E a gente quer continuar nos próximos 2 anos trabalhando nesse espírito. E também a pauta de transporte. Eu já vinha denunciando muito os repasses milionários às empresas sem transparência. Sou favorável a subsídios, sim, porque eu acho que o transporte público é direito, o Estado tem que financiar através de impostos e garantir, inclusive, a tarifa zero, e é possível que haja tarifa zero e passe livre nesse país. Nós vamos lutar na Comissão de Mobilidade por esse tema, junto com o nosso companheiro Max Maciel. Legal. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi muito importante. Falamos de vários temas, poderíamos falar de muitos outros, né? Fica o convite para voltar. Você já esteve aqui
assim que foi eleito, né, com a maior votação do DF para a Câmara Distrital, tem um último recado que você queira deixar nesses últimos segundinhos de CB Poder? Agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dizer que contem com o nosso mandato na Câmara Legislativa, contem com a Comissão de Direitos Humanos. Acho que Câmara Legislativa é para ser independente, não é para ser anexo, puxadinho do governo. E governador de segundo mandato, mais do que nunca, precisa de fiscalização nas políticas públicas e uma Câmara Legislativa forte e independente. E a gente vai estar lá para lutar por isso. Tá certo. Muito obrigada, Fábio. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.